E aí onde você está, pegue aí a sua Bíblia, nós já vamos passar para a ministração da palavra. E eu vou pedir que você abra no Evangelho que Mateus escreveu. E procure Mateus no capítulo 8. Nós vamos ler 2 versículos, 19 e 20. Mateus 8, no verso 19 e 20, a minha versão tem assim: Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Glória a Deus. Agora você pode sentar aí, bem confortável, que nós vamos conversar com o Filho do Homem hoje. Glória a Deus, o Filho do Homem. Foi assim que Jesus se identificou nessa primeira aparição da expressão no livro de Mateus, no livro que Mateus escreveu, nesse evangelho, que é um evangelho muito informativo. Muitos acham que Mateus foi o primeiro escrito, outros a maioria já acha que Marcos é que foi o evangelho que serviu de base para os escritos futuros, inclusive de Lucas, mas não é isso que eu quero tratar hoje, no caso, mas dessa grande expressão, o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem é uma expressão muito utilizada na Bíblia, e você vai perceber que é uma expressão muito utilizada por Jesus, Jesus se identificando como o Filho do Homem, ele trazendo a informação de que ele era o Filho do Homem, e hoje eu quero trazer um entendimento, quando a gente se debruça sobre essa palavra, sobre essa expressão, um entendimento de quem é realmente Jesus. Note que quem se aproximou dele usou uma palavra de respeito, chamou de mestre. Mestre, esse foi o vocativo, eu quero conversar com Jesus, eu vou iniciar a conversa falando mestre. E isso chamou a atenção de Jesus, chamou ele de mestre. Para você ter ideia, a palavra utilizada ali é rabi no original, que é o grande, ou mais proximamente, o meu grande, ou aquele que eu considero grande. Então, meu grande professor, ou meu grande mestre, eu quero te falar alguma coisa. E ele então fez uma expressão que eu acho que muitos de nós aqui fez na sua vida, deve fazer cotidianamente, e se o entendimento hoje couber, você usar essa expressão sempre, porque ele, mestre, meu grande mestre, meu rabi, eu quero te seguir por onde o Senhor for. Olha só como essa expressão é uma expressão que compromete, remete a um compromisso. Meu grande mestre, eu quero te seguir por onde você for. Eu não sei se nos professores que vocês tiveram na vida de vocês, alguns que você ainda tem, né? Qualquer curso que você for fazer, você vai ter ali um professor. Eu estou fazendo um curso que, esse curso vai demorar, começou no ano passado, mas vai ainda até mais da metade desse ano. E é um curso que tem várias disciplinas, e é um curso que tem vários professores. Cada disciplina tem um professor diferente. E os professores, eles variam, né, nas suas técnicas de ensino, a metodologia à distância, é remota, mas cada metodologia remota de um professor é diferente um do outro. Mas é um curso muito voltado para a prática. Eu vou fazer aqui e você pratica aí. Mas cada um tem a sua didática propriamente dito. Mas eu não sei se, nesse curso que eu estou fazendo específico, eu posso dizer isso aqui como esse homem falou. Mestre, eu quero te seguir por onde você for. Porque ali o ensino é muito limitado. É um ensino específico daquela disciplina. Até que naquela disciplina eu posso dizer, rapaz, eu queria ser como esse professor é. Ele é muito hábil nessa disciplina. Mas nessa expressão tão abrangente, mestre, eu quero seguir os teus passos por onde você for. É difícil a gente achar um professor que a gente possa dizer isso. Talvez quando for de criança, né? A criança tem mais fácil a admiração por aquele docente, aquele mestre, aquele professor que ensinou ele a somar, ensinou a multiplicar. É uma coisa. Mas já adulto, como a gente aqui, discernir que tem alguém que o que você fizer eu quero estar fazendo também. Isso é que é o seguir os passos. Onde você colocar a planta dos seus pés, eu também quero colocar a minha. Me parece um caminho seguro. Onde você for, eu quero ir também. Porque onde você vai é caminho seguro, eu também quero trilhar por esse caminho. Então a resposta de Jesus a esse comprometimento, a esse compromisso,
foi começar dizendo que ele tinha uma identidade, o Filho do Homem. Então, se alguém chama mestre, tu é o mestre, o grande professor, o meu grande professor, e onde o professor for, eu quero ir também. É um compromisso de aprendizado contínuo, né? Onde meu professor for, eu vou estar lá aprendendo. E ele responde, eu sou o Filho do Homem. Eu sou o Filho do Homem, não tem lugar fixo. Se for para me seguir, você vai ter que caminhar comigo. Essas expressões todas que ele usou significam isso. Eu não tenho onde parar, eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não tenho um endereço. Eu vou estar andando o tempo todo. Se você quiser me seguir, é assim. Mas ele deu a identidade. Eu sou o Filho do Homem. Ele falou isso, alguns estudiosos dizem que falou em aramaico. Bar Enosh, Filho do Homem, Bar Enosh. E o conceito mais próximo que a gente tem é do hebraico, que é o Ben Adam. Ben, filho, Adam, Adão. Então, filho de Adão, ou filho do homem, como ficou a expressão conhecida no nosso português. Quando Jesus fala isso, eu sou o Ben Adam, eu sou o Bar Enosh. Quando ele fala essa expressão, todo mundo que estava ali entendeu. Eu sou o homem típico, ou o homem específico, que não é qualquer homem aqui, não é qualquer ser da humanidade, é específico. Quem é o Bar Enosh? Quem é o Ben Adam? É aquele que foi treinado, que foi concebido segundo os conceitos do céu e vive aqui na terra. Olha como é especial. Porque se você for meditar aí, Ben Adam, ou filho de Adão, Adão não foi concebido com os conceitos da terra. Adão foi um homem que foi concebido com os conceitos do céu. E quando ele fala, eu tenho a mesma linhagem de Adão, ou eu sou o filho de Adão, ou eu sou esse que veio da mesma essência de onde veio Adão, ele está se identificando também como filho de Deus. Porque se você for olhar nas linhas de Mateus, no início que ele fala da sua genealogia, você vai comparar com a genealogia que tem em Lucas, você vai vislumbrar que, quando se trata de Adão, eles têm que dizer na genealogia, e Adão era filho de quem? Filho de quem? Filho de Deus. Então, quando ele fala, Ben Adam, todo mundo tomou um susto. Quem é esse aí? Não é um professor qualquer, não é um mestre qualquer, não é um rabi qualquer. Esse é o filho que veio da mesma essência de onde veio Adão. Então ele se identificou, eu sou o filho do homem. E depois ele passou a usar essa expressão em vários momentos, conforme os relatos dos evangelhos. Eu não sou um homem qualquer, é um homem preparado com os conceitos do céu e que agora vive na terra. Por isso tem filho, mas é filho de uma mesma essência. Tem os preparos do céu, mas vive na terra. Isso é diferente. Porque tem ser humano que só é preparado com os conceitos da terra. Mas tem ser humano que é preparado com os conceitos do céu. E é diferente. Você vai ver que é diferente. Hoje você pode fazer até medições dos conhecidos que vocês vivem, convivem, as pessoas que você conhece. Tem gente que é versada nos princípios bíblicos. E os princípios bíblicos mandam nelas. Os princípios bíblicos dão seus conceitos. Os princípios bíblicos são os que forjam o caráter dessas pessoas. São verdadeiros filhos do homem. Assim como Jesus se identificou como filho do homem, tem gente que também pode se identificar. Eu também sou filho do homem. Por quê? Porque eu tenho a mesma imagem, eu tenho a mesma semelhança desse Jesus. Eu sou preparado com os conceitos eternos. Eu sou preparado com os conceitos que vêm do céu. Muitos princípios humanos preparam muita gente. Tem muita gente que você acha que é capacitada. Você vê, essa pessoa ela é inteligente, essa pessoa ela sabe muito, essa pessoa ela é estudiosa, muito estudiosa, sabe demais, domina negócios, é um empresário de mão cheia, é preparado com os princípios da terra. Mas nem sempre todo inteligente é preparado com os princípios do céu. E essa é a grande diferença que eu quero abordar hoje quando Jesus se mostrou. Quando ele veio para a terra anunciar um reino que era o reino do céu. Então ele trouxe o reino do céu para ser implantado na terra. Eu peguei o livro que eu já tinha tido contato do Peter Wagner. Apóstolo Peter Wagner,
Inclusive o Senhor já o levou para a glória, não faz muito tempo. E eu tive a grande honra de ouvir palestras do Peter Wagner assim, ao vivo. Eu tive a grande honra. Estava em Porto Seguro quando ele foi a Porto Seguro no congresso e ministrou. E aí eu mostrei para a Tusa hoje. Olha o livro que eu trouxe do Peter Wagner daquele congresso. Aí eu abri a contracapa do livro. Olha o que está aqui. Está vendo esse rabisco? Foi a mão dele que fez. Ele autografou o livro para mim. E aí virou relíquia. Eu quero vender naquela loja lá. Reconhece essa assinatura? Vale quanto? Ele não está mais vivo, não vai mais assinar livro de ninguém. Esse aqui, o meu, ele assinou. E o livro dele é Assim na Terra como no Céu. Esse é o título do livro. E é um livro que fala sobre as pessoas que conquistam coisas na terra, mas têm os princípios do reino, têm os princípios do céu para governar a sua vida. E é um domínio diferente. Aí ele fala, pessoas que dominam na educação, mas têm os princípios do reino, é uma dominação diferente. Pessoas que dominam na cultura, mas têm os princípios do reino, é uma dominação diferente. São pessoas que impactam o serviço cotidiano, no seu trabalho, lá onde você trabalha. Você chega naquele trabalho, faz o mesmo serviço que outras pessoas, mas o seu é diferente, porque você não está preparado somente com as coisas da terra, você está preparado também com as coisas do céu. Vê se isso não é um up. Porque se eu tenho 2 funcionários preparados com as coisas da terra, eles fazem a mesma produção. Mas tem um que tem um diferencial. Ele também é preparado com princípios do reino. E aí isso faz toda a diferença. Eu já tive que me expressar em uma empresa com relação a isso. Quando o dono da empresa me pediu para mentir. O fiscal do trabalho chegou na porta e ele disse, vai lá e diz que a empresa aqui é outra. Não é mais o mesmo endereço, é a empresa que a gente já fechou e mudou de nome. Aí eu disse, infelizmente, essa tarefa eu não posso fazer. Aí ele, como não? Como você não pode fazer? Porque infelizmente eu não posso mentir. Mentir para mim é um problema muito sério. E eu não posso fazer isso. Infelizmente isso eu não posso fazer. E aí ele virou para o rapaz da limpeza e disse, vai lá e diz isso. O rapaz da limpeza foi e disse. Eu, tudo bem. Fiquei torcendo para saber, será que eu vou ser demitido hoje ou não? Até o fim do dia, porque ninguém demite ninguém no começo do dia, né? Só demite no fim. Mas não fui demitido por isso. Amém. Mas ficou ali sabido na empresa que eu não ia mentir. Ali foi a minha diferença. Ali foi o meu diferencial. Depois eu passei a liderar o setor. Porque é uma pessoa que você confia, você pode passar a liderar. Eu passei a ser o chefe do setor. Isso é toda a diferença. Assim na terra, como no céu. Quando Jesus chegou, ele disse, é chegado o reino de Deus. Mas todos nós aqui sabemos, pela mensagem do próprio Senhor Jesus, que o reino que ele disse que acabou de chegar, é um reino que ainda é parcial, e ainda vai chegar na plenitude, quando ele vier pela segunda vez. Tim Keller também escreve no seu livro sobre isso, diz que já chegou, mas ainda não. E essa expressão significa muito no reino espiritual. O reino de Deus já chegou. Chegou como? Chegou quando eu e você anunciamos o reino com o nosso treinamento que nós temos espiritual, com o nosso diferencial. Quando a gente se reúne aqui como igreja e fala da Bíblia, o reino de Deus chegou. Mas por que ainda tem mentira no mundo? Porque ainda não chegou na sua plenitude. Só quando Jesus vier pela segunda vez. Aí o reino de Deus vai vir com toda a sua plenitude. Então chegou, mas ainda não. Então já está aqui entre nós, mas ainda não na sua completude. Então nós já podemos viver o reino de Deus aqui. E é isso que eu quero hoje trazer como ensinamento. Isso aqui é uma teologia muito pesada, mas eu conheço o meu público, né? Vocês todos aqui têm a mente de Cristo para entender tudo isso sem se engodar em nada. E se você está aqui nesse canal assistindo essa mensagem, é porque você também faz parte desse público. Não é um público qualquer, é um público que tem uma mentalidade, consegue apreender as coisas e aplicar no seu dia a dia. Esse filho do homem que chegou e disse, eu sou sim, esse que veio anunciar o reino. Esse reino já chegou, porque vocês têm de viver de acordo com o reino, embora a sua plenitude ainda não tenha chegado. Mas quando ele vier, tudo isso vai se completar. E quem já está treinado vai saber como viver. Quem é esse filho do homem? Eu vou ler aqui um trecho de Mateus capítulo 4, no versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Uma pessoa
que é de Deus tem esse reconhecimento. Esse é filho de Deus. Eu tenho essa esperança que lá onde eu trabalho, as pessoas ao olharem para mim, identifiquem. Rapaz, o Fábio é filho de Deus, viu? Porque olha só como é a vida dele. Eu quero que seja assim. Eu quero que seja também no seu trabalho, onde você se instala, as pessoas olhem para você, é filho de Deus, é filha de Deus. Olha só como é a vida dela. Só pode ser filha de Deus. O tentador, na boca dele saiu a identificação. Esse aí é filho de Deus. Olha só que vitória, quando derrotado tem que assumir, é filho de Deus. Só pode ser. Mas outro entendimento para essa expressão filho de Deus é quando a pessoa é um enviado por Deus. Você dizer, é um filho de Deus que foi enviado para a minha vida. É um filho de Deus que chegou aqui para estender a mão. É quando você, por exemplo, é usado por Deus para abençoar a vida de alguém que você conhece e ela olha para você e diz, você foi um enviado de Deus. Você foi uma enviada de Deus. Chegou na hora certa. Enviado de Deus. Só um filho de Deus pode ser enviado por Deus. O terceiro entendimento é, filho de Deus é aquele que se relaciona com Deus como se Deus fosse o seu pai. Por isso é chamado de filho, chamado de filha. Porque só quem tem relacionamento como pai e filha é que é assim, que se sente assim. A gente estava conversando ontem sobre um determinado assunto, e aí, sabe aquela pessoa? Ela é filha da fulana. É filha, mas é filha como? Não é filha porque teve o pai, que aí gerou filho, mas aí gerou outro filho, mas era irmão. É irmão ou é pai? É irmão ou é filho? É porque quando foi criar dizer, eu sou a mãe. E eu sou a mãe, você é meu filho. E até hoje é tratado como pai, filho, mãe e filha. Por que é? Relacionamento pai e filho, aí quem olha e diz, esse aqui é filho. Por quê? Foi assim tratado. Mas cadê o sangue? Não é o mesmo sangue. E não é não. É como se fosse. Quem olha diz, é pai, é filho. É mãe, é filho. Identificou-se e acabou. Tratamento, relacionamento como pai e filho, é como se assim fosse. É filho. E pronto. Filho de Deus. Por quê? Porque o seu relacionamento com Deus é como se Deus fosse o seu pai. E não é não? Para mim ele é. Então quem olha para mim tem que dizer, é filho de Deus. Por quê? Porque o Fábio parece que chama Deus de pai o tempo todo. Então para mim é isso. E o quarto entendimento, mas para mim o mais importante em relação a Jesus, é que ele não era um humano qualquer. Ele era um humano que está na terra devido a um ato específico de Deus. Senão ele não estava na terra. Isso com Jesus casa perfeitamente, porque Jesus só veio para a terra porque um mover do Espírito Santo fez com que a sua mãe engravidasse e aí ele pudesse nascer. Qual foi o outro ser humano que isso aconteceu? Adão. Se não fosse um ato de Deus, Adão não viveria. O segundo Adão, ou seja, o segundo que teve a mesma essência, Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve lá em 1 Coríntios 15, ele faz essa relação. Existiu o primeiro Adão e existiu o segundo Adão. O primeiro Adão foi aquele que gerou a ofensa, mas o segundo Adão foi aquele que veio e trouxe perdão. Ele usa tanto essa expressão que ele escreveu em outra carta também, Romanos capítulo 5. Então, tanto em 1 Coríntios como em Romanos, ele usa a mesma relação. O primeiro Adão e o último Adão. Então, o primeiro Adão veio da mão de Deus. O outro também. Então, por isso ele se identifica como filho de Deus. Agora tem um negócio que para mim é impressionante. Alguém consegue me explicar com detalhes a partir de quando a vida entrou na sua vida? E você pode dizer, eu não sou mais um amontoado de células. Eu agora sou vida. Eu posso dizer, pastor, foi no primeiro mês, foi no terceiro mês, foi... Agora me diga assim, como essa vida entrou em você? E você pode dizer, eu estou vivo. Me explique como. A biologia até tenta, mas me diga como. Ninguém consegue crivar, ninguém consegue dizer, é isso. Ninguém consegue dizer, acabou, está definido. Ninguém consegue. Então eu julgo que o meu nascimento, o seu nascimento, o nascimento de qualquer um, só pode ser por uma atividade divina. Nós somos filhos de Deus.
quando ele fala o último Adão, ele sempre se remete à ressurreição. Então, o primeiro que morreu e ressuscitou foi Jesus, o último daquela linhagem de Adão que não tem direito à ressurreição. A partir de então, todos nós aqui, temos direito à ressurreição igual a Jesus, porque é pelo seu sangue que nós vamos ressuscitar. Vamos. É essa a minha fé, é essa a minha confiança. Nós vamos ressuscitar. E quem ressuscita não permanece morto. É um reconhecimento. Quando o tentador reconheceu, é filho de Deus, então uma assinatura no reino do Espírito já estava escrito. Nós aqui, temos uma assinatura no reino do Espírito. Somos filhos de Deus. O pastor que eu conheço, ele sempre contava essa história. Uma irmã da igreja chegou a falecer, porque crente morre essa primeira morte, mas não morre a segunda, por isso ressurge. Então ela chegou a morrer, toda a igreja lá foi para o seu velório, para o seu enterro, foi para o cortejo, e quando estava entrando no cemitério, vinha saindo uma senhora do cemitério, e essa senhora deu um grito quando foi passando pelo cortejo, um salto para trás, e disse: com essa eu não posso, porque ela é filha do homem. Todo mundo ficou olhando para aquela senhora, de onde surgiu isso? De onde ela veio? Mas ela saiu gritando e se afastando da multidão, dizendo isso. Com essa eu não posso, porque ela é filha do homem. Uma assinatura no reino do Espírito. Eu quero que alguém diga isso quando eu morrer, né? Esse aí é filho do homem, porque, pelo amor de Deus, não é possível que não seja. Eu não quero que deixe dúvida. Então eu cuido do meu testemunho, para que não tenha nenhuma dúvida. Eu cuido do meu testemunho. Mas eu sei que o julgamento vem de Deus. Não adianta alguém falar se verdadeiramente não for. Então quem reconhece que eu realmente sou filho de Deus? O Evangelho nos ajuda. A palavra nos ajuda a encontrar isso. Eu vou citar alguns versículos para você. O apóstolo João escreveu, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então ele diz que se você crê no nome de Jesus, já é o bastante para você se identificar como filho de Deus. É assim que se sabe quem é filho de Deus. É aquele que crê. Eu creio, então acredite, você já é filho de Deus. Romanos 8,16, o apóstolo Paulo escreve alguma coisa assim. Sabe quem atesta no seu coração que você é filho de Deus? O Espírito Santo. Ele confirma no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Olha aí para o teu coração, olha aí. Pergunta aí para ele. Espírito Santo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Mas me impressiona a carta que João escreveu. 1 João 5. Ele começa falando sobre o amor que temos que ter com os filhos de Deus. E ele diz que o amor de Deus é esse, que guardemos os seus mandamentos. Ele até brinca. Ora, os mandamentos de Deus não são penosos. E ele vai avançando, chegando até o versículo 4, versículo 5, e ele diz: porque todo que é nascido de Deus, ou seja, filho, todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus? Nascido de Deus. Quem é o nascido de Deus? É quem crê. E o que é nascido de Deus, cumpre os seus mandamentos, e eles não são penosos. Lá em casa, as minhas filhas cumprem os meus mandados, os meus mandamentos. O que eu mando, elas cumprem. E você vai perguntar, por quê? Por que filho cumpre o que os pais dizem? E olha que essa tem que ser a verdade do dia a dia. Mas você sempre vai encontrar um filho ou outro que vai tentar desobedecer, não vai não? Claro que sim. Se perguntar para você, se você na sua infância desobedeceu seu pai uma vez ou outra, vai dizer, eu acho que desobedeci. Mas no geral, quando o pai fala, o filho obedece. O correto é esse. Então por que filho obedece pai? Aí o apóstolo João tenta explicar dizendo isso. Os seus mandamentos não são penosos, porque você se sente filho e ele é pai. Sabe qual é a maior diferença da obediência para a desobediência entre pai e filho? É o tipo de relacionamento que se tem.
quanto mais relacional você é com seus filhos, mais ele vai te obedecer. Porque ele vai reconhecer a autoridade de pai, vai reconhecer a autoridade de mãe. Mas se não tem nenhum cativar, né? Não vai obedecer, não vai respeitar. Então, cativar tem que ter o respeito envolvido. O amor e o respeito vão fazer com que obedeça sempre quando se disser. Faça isso, já vai fazer. Mas só tem ordem, não tem um pingo de amor, aí vai gerar uma revolta. Aí você vai ver filho desobediente até com o pai que quer ser autoritário. Vai desobedecer, porque não tem um pingo de amor, né? Não tem nada. Então tem que ter um respeito. Tem que ter o amor e tem que ter o respeito, equilibradamente. Senão não obedece. Mas o que eu quero focar aqui essa é a nossa vitória. A vitória que vence até a morte. Só vai ter vitória pra gente, como Paulo diz, como João diz. Eu gosto de Paulo, né? Fico falando só de Paulo. Como João diz, se obedecermos seus mandamentos, eles não são penosos. Toda vez que a gente obedece os princípios de Deus, a gente se torna esse exemplo de filho do homem que é treinado na terra, mas também é treinado pela essência do céu. Pessoal, essa aqui é a nossa diferença. Nós somos treinados no reino do eterno porque nós obedecemos os seus mandamentos. É a única forma da gente ser filho de Deus, filho do homem, é obedecendo os mandamentos, conhecendo os mandamentos, se aprumando neles, porque isso nos diferencia. É o que nos dá o treinamento do reino dos céus. Senão a gente vai ficar vendido e vai padecer da segunda morte. Porque só vence quem sabe os caminhos. O mandamento é que dá o caminho. Olha o que Lucas escreveu em 20:36. Lucas 20:36. Ele vai contar uma história sobre uma pessoa que estava arguindo Jesus, estava pressionando Jesus e perguntando a Jesus sobre a última vitória, a vitória sobre a morte. E é um medo que eu vejo se espalhar no mundo todo, principalmente ultimamente se espalhar do mundo, muito. O medo de morrer. Tem muita gente com medo de morrer. Tem gente com medo de morrer aí me ouvindo aí na internet. Tem gente com medo de morrer hoje. Tem gente com medo de morrer no próximo minuto. Tem gente que tão amedrontado da morte que não consegue nem se levantar, com medo de morrer. Tem muita gente com medo de morrer. E perguntaram a Jesus, o que é essa última vitória? Que é a vitória sobre a morte. E ele respondeu no versículo 36. Tem aqueles que não vão morrer. Olha só, quem é que diz algo assim? Pois não vão mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus. Sabe quem é que não vai mais morrer? Quem é filho de Deus. Olha só, tudo isso começou com ele expressando, filho do homem, eu sou o filho do homem. E a gente vai imitando Jesus, tentando treinar os treinamentos do céu, que são feitos pelos mandamentos dele. E ele diz, quem não vai morrer é quem cumpre os mandamentos, esses não morrem. Então quem cumpre os mandamentos são filhos de Deus, eles não morrem mais. E desde essa explicação, nunca mais ninguém perguntou a Jesus sobre ressurreição. Eles entenderam. Não temos mais que ter medo da morte? Não, porque depois dessa morte física, tem uma eternidade. E aqueles que são filhos de Deus não morrem mais. É muito sério o medo da morte, é princípio de depressão. Minha psicóloga sabe dessas coisas. Quem tem medo da morte, você vai ver a tristeza no olhar, a falta de vigor, não quer mais nem viver, despreza a vida, viver é tão bom. Viver é maravilhoso, conhecer as coisas da vida, conhecer você mesmo, conhecer o seu, se desafiar nos seus limites, fazer um esporte, tudo isso é vida. Beijar as filhas, beijar a esposa, tudo isso é vida. E tem gente que não quer viver mais. Não quer viver por quê? Quando você vai ver é porque tem medo da morte. Como é que você tem medo da morte e já se rende a ela, nem luta, nem vive? E aí Jesus vem e acalma tudo. Calma, calma. Porque para quem é filho de Deus, não precisa temer, porque você não vai mais morrer. Eu não vou morrer. Ah, pastor, todo mundo morre. Você não entendeu ainda. Porque essa morte física não significa praticamente nada. A outra é eterna. E é essa aqui que ele diz, não vai mais morrer. Se é filho de Deus, não vai mais morrer. Tem aquelas que, porque passar dessa para melhor,
É uma tarefa, você vai ter um enfrentamento. Mas já viu aquelas histórias das pessoas que morrem, parece que estão alegres? Morrem, parece que, olha, estou tranquilo. Me deixa eu ir. Parece que já estou experimentando, está bem ali, ó. Se vocês não me largarem, eu não vou, mas se vocês me largarem, eu quero estar lá. Não tem isso. Parece que é aquela cheia de paz, né? Me deixa. São aqueles que dizem, essa morte aqui, ó, não é nada. Eu já estou vendo aquela ali que não morre mais. Não vou mais morrer. Me deixa. Eu quero essa paz no meu dia. Quando chegar o meu dia, Deus é quem sabe, eu quero essa paz. Me deixa, gente, me deixa. Porque eu não vou mais morrer. Vocês podem até não ter mais contato comigo aqui. Mas lá do outro lado eu vou estar esperando vocês, dizendo, vem vocês também. Vai ter esse dia. E eu quero que seja um dia de muita paz. Tudo isso que a gente está vendo aqui hoje é um grande ensino. Eu vou já te dizer por que eu estou falando isso. Porque hoje eu estou me colocando num lugar de mestre, de um rabi, de um sacerdote, tentando te ensinar algumas coisas que a Bíblia também me ensinou. Porque quem perguntou isso para Jesus foi um escriba. Os escribas são os conhecidos como gramateus. O que são os gramateus? São aqueles que entendem da palavra, copiavam a palavra, escreviam a palavra e ensinavam a palavra, ensinavam os mandamentos. Esses são os gramateus, esses são os escribas, aqueles que ensinavam. Então, um mestre chegou para Jesus e disse, mestre. Ou seja, eu ensino a todo mundo, mas eu preciso que você também me ensine. E eu vejo isso como um senso de humildade. Nós hoje vamos sair daqui abrindo mão de qualquer arrogância. Essa vai ser a minha oração no final. Que nenhum de nós aqui tenha no seu coração uma pedra de arrogância que impeça de aprender coisas que Deus quer nos ensinar. Esse escriba de Israel, esse gramateu, chegou e disse, eu sou professor, eu ensino a muitos, mas hoje eu quero sentar no banco e aprender. Mestre, eu quero te seguir. Uma grande humildade. Uma grande humildade. Porque uma das coisas que eu mais acho difíceis hoje é tentar ensinar alguém. Porque hoje parece que todo mundo já sabe de tudo. Uma das maiores expressões que a gente ouve é, isso eu sei. Ah, eu já sei. Não tem isso? Eu tenho um conhecido lá em Fortaleza que ele é mágico. E aí ele faz truques. Não é que ele faz magia negra, não. Ele faz truques. Então ele faz os truques dele. E aí tem gente que fica com raiva porque o truque aconteceu e ela não descobriu. E eu brincava com ele, cara, eu acho legal quando tu faz porque eu me divirto. Eu não fico procurando, tá aqui, né? Achei, você me enganou. Não é esse o lance. Eu quero me divertir porque tu fez alguma coisa e ficou legal, ficou bem feito. Ele diz, eu treino muito. Eu treino tanto para ninguém desconfiar, para ficar perfeito, porque é divertido, é assim. E aí tem gente que se sente otário. Não vai me enganar. Faz de novo aí ele. Mas não adianta eu fazer várias vezes, tu não vai descobrir. Não, como pode você saber, eu não sei. Ou seja, não tem a humildade de se divertir com truques, rapaz. É impressionante. Ninguém quer ser passado para trás. Aí se acha assim, se você for me ensinar, é porque você sabe de mais coisas do que eu, e você não pode ser maior do que eu. Eu já sei de muita coisa. E aqui na palavra, e aqui na igreja, não é assim que funciona. Porque todos vocês me ensinam muito. Eu aprendo com cada um de vocês muito, talvez mais do que vocês imaginem. Mas vocês me ensinam demais. Eu aprendo várias coisas com vocês. E quando eu me proponho a falar da palavra, não é me julgando que eu sou maior do que vocês, é só uma organização eclesiástica, onde eu chego e nós adoramos a Deus juntos quando andamos com a palavra. Porque quando a gente anda junto, caminha junto, nós caminhamos no relacionamento, aí perde-se aquele ar de desobediência, porque não é só autoritário. Eu não sou um autoritário que chega aqui e diz, tá aqui, ó, viu? Aprendam vocês. A gente caminha junto aqui, a gente se conhece. E quando a gente se conhece, aí faz aquele pilar, né? Por isso o filho obedece ao pai. Por quê? Porque o pai é autoritário? Não, porque o pai também ama. Eles andam juntos, eles caminham juntos. Se eu te chamar para caminhar junto comigo, então nós dois vamos estar caminhando com Jesus. Se eu caminhar sozinho com Jesus, pode ser que eu não esteja nem caminhando com Ele. Porque procure pessoas isoladas, certamente elas não estão caminhando com Jesus. Agora, caminhe com alguém, todo mundo junto vai estar caminhando com Jesus.
Por isso que temos uma igreja. A igreja é para isso. É para que juntos a gente possa andar na direção que Jesus nos deu a consciência para caminhar. Nos conscientizou. Vamos caminhar nessa rota, nesse caminho, juntos, como igreja. Então assim, a gente pode caminhar. Eu participei de uma reunião nessa semana da pós-graduação lá da universidade. E na reunião da pós-graduação a gente fez uma votação lá sobre os orientandos. Então foi perguntado aos professores da pós-graduação os alunos que eles estavam orientando. E é impressionante como tem aluno que já faz mais de 2 anos que nem responde ao professor. O professor teve que dizer, olha, eu nem sei se ele é mais meu orientando, porque ele não aparece. Ele não fala mais comigo, eu mando mensagem, ele não responde. Então, que orientando é esse? Que nem anda com o professor, logo não sabe os caminhos. Aí o coordenador perguntou, mas o projeto vai concluir? Aí o professor disse, eu não sei, porque ele não fala comigo. Então, por você, ele está dentro ou está fora do programa? Aí o professor disse, eu tenho que dizer que ele está fora do programa. Ele não vai cumprir o objetivo, porque ele não anda comigo. Ele não caminha comigo, eu não posso aprová-lo em nada. Eu posso orientar vocês? Aí eu sou um pastor de uma igreja, eu posso orientar a minha igreja? Então eu posso te dizer alguma coisa. Não, pastor, eu já assisti um vídeo na internet, orientou muito melhor do que o senhor. Bem, então não dá para a gente caminhar junto. Se uma vez eu for perguntado, e o fulano, vai concluir o programa? Eu vou dizer, mas ele não anda comigo. Eu não posso orientá-lo, porque ele não anda comigo. Mas ele assiste muito vídeo de internet. Então quem sabe lá o cara da internet. Essa é a grande diferença, porque na internet ninguém anda perto de você. Mas aqui a gente anda. Aqui eu te conheço quando você está triste, quando você está alegre, porque eu vejo nos seus olhos. Eu vejo no seu rosto. Eu conheço os teus problemas de perto, porque assistindo um vídeo não consegue interagir, né? Mas aqui você consegue contar para mim. Aqui eu consigo ver como é que você está. Lá eu não sei como é que você está. Todo mundo tem direito à escolha. Você pode escolher qual é o seu mestre. Mas uma vez que você escolhe o seu mestre, como esse escriba fez, mestre, eu quero seguir os teus passos. Então você vai ter que seguir. Onde colocar a planta do pé, você coloca o seu também. Porque você é menor que ele? Não, porque estamos caminhando juntos. Caminhamos juntos para a gente poder chegar na mesma trajetória de Jesus. Eu trabalhava numa empresa e tinha umas reuniões que a gente fazia para orar, dentro da empresa, na hora do almoço, tinha um tempo de descanso do almoço, aí quem era crente se reunia para orar. E eu conheci um jovem lá de uma igreja, não era da mesma igreja que eu, mas de outra igreja, um jovem muito ativo na igreja, muito espiritual. E numa das reuniões ele falou comigo, depois da reunião falou comigo, eu tive uma experiência muito forte esses dias. Eu estava andando na rua do meu bairro e não tinha ninguém na rua. Aí dobrou na esquina uma pessoa. Eu pensei que ele ia contar sobre um assalto. Aí a pessoa um homem dobrou na esquina e veio na minha direção. Aí falou comigo, você pode me dar uma informação? E aí pediu a informação para ele. Eu nem me lembro qual era a informação, ele disse. E o rapaz passou por ele, continuou andando. E ele continuou para o outro lado. Aí ele disse, eu senti tanta vontade de olhar para trás e saber se aquele homem continuava caminhando, o que é que ele ia fazer com a informação que eu dei. E quando eu olhei para trás, cadê o homem? Tinha sumido. Aí eu fiquei me tremendo todinho, pelas palavras que o homem me disse, quando eu dei a informação para ele. Eu fiquei ansioso. Então me diz logo o que o Senhor me falou para ti. Quando eu dei a informação para ele, ele olhou nos meus olhos e disse, você está indo muito bem. Deus vai te abençoar muito. Continue desse jeito. E saiu. Que experiência, né? Quando ele olhou para trás não tinha mais ninguém. Que homem era esse? Então continue andando, você está indo muito bem. Isso cabe muito bem para a nossa mensagem hoje, né? Continue andando, você está indo muito bem. Agora se eu caminhar sozinho, pode ser que eu me perca. Mas se eu caminhar junto, em congregação, a gente está junto, caminhando junto, a gente vai chegar lá. Eu digo isso porque como sacerdote eu tenho visto os últimos dias. E
trocar de igreja é muito fácil, trocar de pastor é muito fácil. Eu sei que isso é muito volúvel hoje em dia, mas mestre a gente só tem um. Foi isso que esse rabi falou para o outro rabi. Disse mestre, porque ele é chamado de mestre também. Mestre, eu quero andar contigo. Mestre, eu quero te seguir. Mestre, eu quero caminhar contigo, porque onde colocar o seu pé, eu vou colocar também. E hoje, como pastor dessa igreja, é claro que eu tenho que te perguntar isso. Eu posso te orientar? Eu posso te pastorear? Eu posso te dizer o caminho? Porque é nesse caminho que eu quero andar. Imagine se eu vou querer errar o caminho. É claro que eu não vou querer errar. Então, como pastor de igreja, eu tenho que caminhar no caminho certo. E é por isso que eu te chamo. Vem comigo. Onde eu colocar o meu pé, coloque o seu também, porque a gente vai estar caminhando junto com Jesus. Vai que Jesus um dia aparece para a gente na esquina e diz, vocês estão indo muito bem, né? Vocês estão indo muito bem. Amém. Ou quem sabe Jesus não está falando, é agora, através da palavra, né? Que a gente está indo muito bem. Glória a Deus. Que o Senhor não nos deixe falhar por causa de arrogância. Porque foi a arrogância que fez com que esses homens errassem tanto. Muitos escribas erravam. Mateus deixou registrado. Mateus 23. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem, mas não fazem. Jesus falando. Ridículo é quando você escuta uma linda mensagem da Bíblia, alguém te dizendo o que é que tem que fazer, mas quando você olha para a vida dele, ele não faz. Aí Jesus até disse, esse aí, você pode até fazer o que ele manda, mas não faça o que ele faz, porque dizem, mas não fazem. A minha experiência com vocês aqui de perto, é que vocês olhem para a minha vida, olhem para a vida da pastora Aratuza, e quando vocês olharem para a nossa vida, vocês consigam distinguir o que a gente fala e o que a gente faz. Não que eu e Aratuza sejamos tão perfeitos a ponto de não precisar de correção, precisamos. Por isso estamos no altar, para que Deus nos corrija sempre. Mas quando você ouvir uma palavra como essa aqui, você olhar para mim, olhar para a pastora e dizer, não é que eles fazem isso mesmo? Ou pelo menos estão tentando fazer da melhor forma possível? Não é que eles realmente fazem isso? Então parece que está dando certo? Dá para a gente ir junto também? Dá para a gente caminhar? Caminhar junto não é tão simples, eu sei, é um relacionamento. Mas o nosso relacionamento aqui, quanto mais cresce, melhor fica. Vocês perceberam aqui no começo do culto, quando vocês chegaram, Cadu estava passando o som aqui, ele quase não ouvia o som, porque vocês chegaram e já se viram e começaram a se alegrar, e era tanta voz falando nesse lugar, que ficou tão alto de tanta alegria que vocês estavam vivendo um ao outro. Cada vez que chega mais gente, mais se multiplica o tamanho do barulho, de tanto que a gente está se relacionando, e anda junto, e quer saber, como é que foi? Foi legal? Como é que estava? Tudo bem? E essa semana? E como é que estão as coisas? A gente vai se perguntando, vai rindo um para o outro, quando vê, nem som dava para passar mais. De tanto barulheira. Por quê? Porque vocês são muito relacionáveis, e esse é o sentido de caminhar junto. Todo mundo caminha no mesmo passo. Aqui ninguém está mais distante do que ninguém. A gente vai caminhando junto. Tem um aventureiro que ele vai procurar cafés exóticos. Eu estou doido para achar um café exótico para saber se eu gosto. Se vocês descobrirem por aí, me avisem. Aí o cara foi para Bornéu. Onde é que fica Bornéu, gente? Foi para Bornéu atrás de um café exótico. E aí ele entrou lá e ele abriu o mapa e disse, uau, esse aqui é o mapa da violência no mundo. E aí mostrou na câmera. Bornéu é um dos lugares mais... Eu não posso falar isso, né? Violento. Ele disse, tem que andar aqui em comboio, porque eu quero ir lá para as montanhas, que é onde tem o melhor café. E ele pegou, entrou em um comboio, e os caras do comboio lá em Bornéu não tem brincadeira. É caminhão, Cadu, pisando fundo. Stephanie, não sei se a gente acompanhava não, tanto que ele não conseguiu acompanhar. O caminhão lá na frente, ele, rapaz, eu não estou conseguindo acompanhar, esses caras andam rápido demais. E a estrada toda cheia de buraco, o caminhão balançava para um lado e para o outro, mas não parava, porque se parar, pode ser sequestrado, pode ser roubado o carro e tudo. Ele, rapaz, estou começando a ficar com medo. O comboio está lá na frente, eu fiquei para trás. E eles não vão me esperar, porque eles estão cada um cuidando da sua vida. Na igreja não é assim que funciona. Na igreja nós não cuidamos cada um das nossas vidas.
Na igreja a gente cuida da comunidade. Você cuida de mim, eu cuido de você, nós cuidamos de nós. Todo mundo sendo cuidado por Jesus. Nosso comboio, todo mundo vai andar junto, tá? Todo mundo vai andar junto. Porque nós somos essa semelhança do Filho do Homem. Quando alguém diz, Filho do Homem, eu posso te seguir? Claro. Eu não tenho nem onde parar, mas onde eu colocar meus pés, vocês botam os pés também. E a gente vai caminhar na mesma direção, porque nós não vamos morrer assim como ele não morreu. Isso é seguir Jesus. Qual foi o melhor passo de Jesus? Foi o passo da ressurreição. Ele ressuscitou. Onde ele colocar o pé, ele colocou o pé na ressurreição. Nós vamos colocar o nosso também. Posso ouvir um amém? Você não vai morrer, porque você não vai sair do comboio, tá? Não vai sair do comboio. Nós vamos andar juntos e nós não vamos morrer. Mas, para finalizar, eu quero te dar um aviso. Nesse comboio aqui, que nós estamos andando, nós não temos descanso. Não foi isso que ele falou? Eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não tenho onde descansar, eu não tenho onde parar, eu não tenho onde dormir, eu não tenho um lugar para mim. Eu vou continuar trabalhando. Nós aqui temos esse compromisso, ninguém vai ficar para trás, mas ninguém vai ficar parado. Ninguém vai ficar parado. Ninguém vai dormir, a gente não vai descansar, tá? A gente vai trabalhar. A gente tem muita coisa para fazer e a gente vai fazer. É esse caminho que tem que caminhar, eu vou caminhar. Jesus ia de Jerusalém para Genezaré, ia para Belém, caminhava para o deserto da Judéia, voltava para o lago de novo, na Judéia, da Galileia. Ele andava para um lado e para o outro o tempo todo. Não parava. Por isso que ele dizia, eu não tenho onde reclinar a cabeça. As aves têm os seus ninhos, até covil tem descanso, mas eu não. E assim vai ser a gente também. A gente vai trabalhar muito por esse reino, porque nós somos treinados no céu para viver aqui na terra. A gente não vai ser arrogante, a gente vai ensinar aquilo que tem que ser ensinado, a gente vai aprender o que tem que ser aprendido, e a gente não vai descansar, porque nós estamos num comboio em direção à eternidade.